E eu louvo a Deus, pela nossa denominação, se preocupar com isso, colocar com clareza a razão da nossa fé. O ponto 1 diz assim: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Segundo, cremos em um só Deus, eternamente subsistente, três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo e de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. A nossa terceira lição, se der tempo da gente falar aí alguma coisa, subsiste nesse segundo ponto. Terceiro, cremos do Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos, em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Amém? Todas as respostas que nós estamos vendo aqui, queridos, você poderá ter acesso a eles, e tem recheados de referências bíblicas. Esse terceiro ponto, se Deus nos permitir, estaremos estudando no próximo domingo, sobre Jesus Cristo. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e regenera o pecador, e falou por meio dos profetas, e continua falando o seu povo, guiando o seu povo. 5. Cremos na pecaminosidade do homem, que o destruiu da glória de Deus, e somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino dos céus. Amém? Cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé, do sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Cremos na igreja e ao corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, uma santa e universal assembleia dos fiéis, remidos de todas as eras e de todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo, para seguir a Cristo e adorar a Deus. Cremos no batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa
é irrepreensível por ordem do Espírito Santo e capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por ordem do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Cremos no batismo do Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela eficiência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para a sua edificação, conforme a sua soberana vontade, para o que for útil. Cremos na segunda vida de Cristo em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrematar a sua igreja antes da grande tribulação. A segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada, para reunir sobre o mundo para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Tudo isso que nós estaremos estudando nesse trimestre e também já estudamos em outras lições também. Cremos no comparecimento ante o tribunal do Cristo e de todos os cristãos arrebatados para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio. Os que morrerem durante o período milenial e os que ao final desta época estiverem vivos. E na eternidade, de tristeza e tormento para os fiéis, e vida eterna e gozo, e felicidade para os fiéis de todos os tempos. E por fim, cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Esses dias também me chamou muita atenção, com relação a uma postagem na internet, mostrando que lá no Canadá, nós conhecemos o Canadá, país fronteira dos Estados Unidos, uma lei ao sair da Estado, ele nasceu uma criança, colocaram o nome da criança, mas não, os pais não são obrigados a colocar o sexo, porque a criança, quando crescer, ela vai escolher o que ela vai querer ser.